Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus prezados paraninfos desta noite, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, é com grande alegria que abrimos a novena da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, ela que protege, acolhe a nossa paróquia, o nosso colégio Três Pastorinhos. Nós sabemos que a mensagem de Fátima sempre é atual. É Nossa Senhora, como mãe solícita, que vem colocar-se próxima a nós, seus pobres filhos, necessitados, miseráveis, ela que vem se preocupar conosco. E por isso, em Fátima, ela veio nos recordar as grandes verdades da salvação, fazendo um grande apelo à conversão da humanidade através da oração e da penitência. Fátima é uma mensagem que toca os grandes problemas do mundo moderno. Interessante que na última aparição de Nossa Senhora, dia 13 de outubro, enquanto mais de 70 mil pessoas estavam contemplando espantadas aquele milagre do sol, o sol que se movimentava, dançava e de repente pareceu que se desprendia do céu e estava caindo sobre a terra, e o povo teve aquele susto, e quando o sol voltou para o seu lugar, estavam todos totalmente enxutos, embora tivessem passado por uma chuva torrencial que os tinha encharcado e feito lama por toda aquela região. Enquanto acontecia o milagre do sol, grande prova da veracidade das aparições de Fátima, estampado nas primeiras páginas dos jornais da época, os três pastorinhos tiveram uma série de visões especiais. E logo a primeira visão que eles tiveram, conta a irmã Lúcia, foi que viram São José com o menino Jesus no braço, tendo ao lado Nossa Senhora com uma túnica branca e um manto azul. E São José e o menino Jesus abençoavam o povo, abençoavam o mundo. Nossa Senhora sabia muito bem que mais que nunca era preciso que nas suas aparições houvesse uma referência clara à família. A família que é a base da sociedade, que é o alicerce da civilização. A família que, como nós sabemos, vem sido atacada, desconstruída no decorrer do século XX, agora nesse início do século XXI. Já estamos entrando na terceira década do século XXI, passou a primeira, não é? Terminou a segunda, estamos entrando para a terceira. Então Nossa Senhora sabia disso, ainda mais que, como nós sabemos, em 1917, quando aconteceram as aparições de Fátima, também aconteceu a Revolução Russa, que implantou o comunismo como governo, forma política de governo, que aplicava as doutrinas marxistas. E tanto Marx como Engels já diziam que a revolução que traria o comunismo só seria possível com a destruição da família, uma vez que a família é tida por eles como a primeira forma de opressão. É o homem que oprime a mulher, os pais que oprimem os filhos. Então é preciso destruir isso aí. Então Nossa Senhora já sabia disso. Por isso ela quis fazer um aceno para a família. E o Papa Francisco proclamou esse ano. Começou dia 19 de março e vai até junho do ano que vem, como o ano da família, alegria do amor, nos preparando para o grande encontro mundial das famílias que haverá ano que vem lá em Roma. E o Papa nos convida justamente à santificação, podemos dizer, a conversão da nossa família. E como é que a família se converte? Quando nós vamos trabalhando para ir tirando o egoísmo e fazendo entrar a caridade que santifica os relacionamentos familiares. E o Papa pede que nós meditemos a sua carta em si, sua carta Exortação Apostólica Alegria do Amor, onde ele nos ensina, de um modo muito concreto, como viver o amor em família. E ele faz isso explicando para nós o hino da caridade de São Paulo. E o Papa começa, vai ser o nosso tema de hoje, o amor é paciente e benfazejo. É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e seguintes. Então hoje é esse tema. O amor, a caridade, é paciente e é também benfazeja. O
que é essa paciência, que é uma característica própria do amor, da caridade, que nós devemos viver, cultivar e aprender dentro da nossa casa, no seio da nossa família? Aí o Papa explica: uma pessoa se mostra paciente quando ela não se deixa levar pelos impulsos interiores e por isso ela evita agredir o outro. Nós temos ímpetos que são da nossa parte animal, é a nossa irascibilidade, o apetite irascível. A paciência é a nossa razão, que nós não somos animais comuns e racionais, somos animais racionais, temos uma alma espiritual que conhece as coisas, portanto, ela que bota limites, equilibra nossas tendências. Então, a nossa razão, iluminada pela fé, limita esses ímpetos para termos a paciência. Ter paciência, diz o Papa Francisco, não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar agressões físicas. Estamos vivendo agora um tempo, como nós vemos, não é, de uma sociedade muito desequilibrada. Como é uma sociedade que não tem mais Deus, tirando o céu, as pessoas perdem um propósito para a vida. Então começam a se apegar às coisas terrenas e com isso começam a ficar egoístas. E nessa busca insaciável de satisfazer o próprio egoísmo, acabam até mesmo vendo outras pessoas como um meio, um objeto a ser usado. Por isso nós vemos que comportamentos absurdos, até mesmo selvagens, vão voltando para a sociedade. Nós ficamos vendo pelos noticiários, não é, infelizmente, quantas situações de agressão doméstica, agressão contra as mulheres, situações, não é, de pais ou mães com padrastos ou madrastas matando crianças dentro de casa, sendo coniventes com a morte de próprios filhos. É um comportamento selvagem, brutal, de pessoas que perderam a Deus. Claro que não se deve tolerar agressão, nada disso, mas o problema é o seguinte: o problema no dia a dia da família surge quando nós exigimos relações que sejam ideais, ou que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nós nos colocamos no centro esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade. Quando você sonha e quer exigir do outro um comportamento ideal, aí começa o problema da impaciência. Porque as pessoas não são ideais, as pessoas são reais. Eu, você que é casado, o seu cônjuge, você que é pai, você que é mãe, seus filhos, você que é filho, você que é irmão, irmã, seus pais, ninguém é perfeito. Nós não somos ideais. Somos pessoas reais, limitadas, mas é claro que estamos sempre em busca de um ideal de santidade e perfeição, ou pelo menos deveríamos estar. Mas quando eu tenho essa visão de tentar exigir do outro algo perfeito, algo ideal, ou de me colocar de tal maneira no centro das atenções, querendo que tudo aconteça exatamente do jeitinho que eu gosto, que eu quero, então eu me coloco numa posição em que eu perco a tolerância, em que eu perco a paciência. Então tudo nos impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade. Se nós não cultivarmos a paciência, nós sempre vamos inventar desculpas para poder responder e reagir com ira. Então é hora de nós descermos um pouco das exigências do nosso orgulho, de uma visão idealista da vida, e entendermos que aquela pessoa que Deus colocou do meu lado, minha esposa, meu marido, aqueles filhos que Deus me deu, que meu pai, que minha mãe, são pessoas que estão lutando para ser melhores, mas que têm seus defeitos, têm suas limitações. Acolher a pessoa na sua realidade. E se eu começo a refletir sobre isso, e vendo que assim como eu sou limitado, ele também é, ela também é, então aí vai entrando em mim, através da reflexão, da ponderação, que eu vou amadurecer na oração, uma atitude de compreensão, de acolhimento, de paciência. Eu vou aprendendo então pela reflexão a coibir, a limitar, a frear
os meus ímpetos de paixão, sobretudo da paixão da ira. Então, se não cultivarmos a paciência, vamos sempre arrumar desculpas para agir com ira, acabando por nos tornar pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos. E aí a família vira o quê? Um campo de batalha. Por isso que São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer: desapareça do meio de vós todo o amargor e exaltação, toda a ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Na casa do católico, a gente não grita com o outro, a gente não fala alto com o outro, a gente não se ira, não se exalta, não é amargo com o outro, não agride com palavras, muito menos com atos. Deus me livre. Na casa cristã não acontece isso. Por quê? Porque reina a paciência baseada no amor real pelas pessoas, não num ideal inventado ou querido pelo meu egoísmo. Esta paciência se reforça, diz o Papa Francisco, quando eu reconheço que o outro, assim como ele é, também tem direito a viver comigo aqui nesse mundo. O mundo é feito de pessoas imperfeitas, e eu preciso entender que cada qual, com suas qualidades, com as suas imperfeições, tem que ser acolhido, amado. Aliás, a família é lugar disso, né? A família é lugar no qual a gente se ama de graça, e no qual a gente se compreende e se acolhe como nós somos, sem máscaras, sem medo de ser quem nós somos, porque sabemos que ali somos amados, somos acolhidos. Não importa se o outro, às vezes, me atrapalha pelo seu jeito, pelas suas dificuldades, se ele altera meus planos, se ele me incomoda com seu modo de ser, ou com suas ideias, que às vezes, até mesmo no casal, um tem uma ideia, outro tem outra. Ou se não é tudo aquilo que eu esperava que fosse. Isso não importa. O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, no qual eu também estou incluído, como aquela pessoa que Deus escolheu para estar comigo, que Deus me deu dentro da minha casa, na minha família, mesmo quando ele age de um modo diferente, como eu gostaria que ele agisse. Aí que eu vou aprendendo a paciência. E o Papa diz que o amor, como diz São Paulo, ele é paciente e benfazejo. Não só o aspecto de suportar, mas também um aspecto positivo, adiantar-se, dar o passo para ser benfazejo, para fazer o bem para o outro. São Paulo pretende, com essa palavrinha benfazejo, esclarecer que paciência não é somente postura totalmente passiva, não. Deve ser acompanhada por uma atividade, uma reação dinâmica e criativa perante os outros. Quer dizer que o amor, ele beneficia e promove os outros. Isso é família. Hoje em dia, por que nós temos tantos casos, como estamos vendo na mídia, não é? Que absurdo, aquela pessoa desmancha seu casamento, daqui a pouquinho se junta com outra, e aquela pessoa com quem ela se junta já não suporta, não aceita o enteado ou a enteada, e com esses planos mais horrorosos tramam a morte de crianças inocentes, como há poucos dias aconteceu aqui no Brasil, e tem se repetido muito. Por que é isso? Por que isso acontece? É porque ali não existe preocupação de amar. Porque quem ama, coloca o outro na frente. Quem ama, como lembra o Papa, beneficia e promove quem ele ama. Quer o bem do outro. Quem está ali somente para satisfazer um desejo, se ele enxerga no outro, até numa criança inocente, um obstáculo ao seu egoísmo, ele vai descartar aquela pessoa. Não importa que seja uma criança inocente. Por quê? Onde não tem amor, não tem paciência. Onde não tem paciência, não há a preocupação de ser benfazejo, de fazer o bem, de beneficiar, de fazer a promoção, de promover o outro. Por isso, então, nós vemos que São Paulo, lembra que o Papa, nessa passagem,
quer insistir que o amor não é somente um sentimento. Hoje em dia, a visão de amor que se tem é uma visão muito limitada, uma visão animal. O amor como um sentimento que eu devo satisfazer, não. O amor é sentimento também, mas não só, nem principalmente. O amor deve ser entendido no sentido do verbo amar, lá no hebraico, quer dizer o quê? Fazer o bem. Como ensinava Santo Inácio de Loyola, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Você ama? Como é que eu mostro que eu amo? É naquele dia a dia, é naquela doação, é naquele levantar cedo, é naquele preparar o café para a família, é naquele deixar a casa como um lugar agradável para todos, é naquele lembrar-se dos filhos, não é? Preocupar-se com eles, ser presença, aquelas pequenas coisas que a gente faz cada dia um pelo outro simplesmente porque ama. É não adiantar-se ao outro. Isso que é a mostra do amor. A prova do amor é isso, é mostrar as obras, é fazer de graça as coisas por quem eu amo, porque quem ama, ama de graça. Assim, o amor poderá mostrar toda a sua fecundidade, nos permitindo experimentar a felicidade de dar, a nobreza e a grandeza de doar-se de modo superabundante, sem calcular e sem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer, pela felicidade que vem de dar e de servir. Isso chama-se de gratuidade, que só existe onde há amor. Porque onde há egoísmo, existe cálculo, mesquinho, interesse, busca de algo em troca. Então hoje, meus amados irmãos, olhando para nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima, ela que veio trazer para nós o apelo à conversão. Vamos pedir a graça dessa conversão. Como estão minhas relações familiares? Será que eu pratico cada dia esse amor paciente, onde eu compreendo as limitações, as diferenças do outro? Porque eu também sou limitado, eu também tenho minhas diferenças. E eu procuro compreender, procuro entender, procuro ponderar, procuro suportar, porque eu amo. E não só suportar, mas dou aquele passo para beneficiar, para promover o outro, para dar e doar, simplesmente de graça, porque eu experimento a alegria de amar. Que Nossa Senhora, então, sobretudo, com esse espírito de sacrifício, que é a renúncia de nós mesmos, e com a oração do nosso terço, especialmente em família, faça com que floresça em nossos lares essa alegria do amor, tantas vezes perdida. E de modo especial, peçamos hoje essa graça, que a alegria do amor floresça pela vivência de um amor paciente, de um amor benfazejo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.